Qual é a primeira coisa que você pensa quando eu falo a frase descanso depois de um longo dia de trabalho? Muito provavelmente vai ter alguma coisa a ver com você pedindo fast food, pedindo comida, você deitando no sofá ou na cama, colocando alguma série ou jogando. Mas pensa comigo, se você tá vidrado ali numa tela com o seu cérebro processando um monte de informação que tá sendo jogada ali pra ele, você acha que você tá realmente descansando? E esse é um erro comum que eu cometi por muito tempo, de achar que descansar é ter um momento livre assim pra você se estimular o quanto você quiser. Mas quando você faz isso ali no final do dia, antes de dormir, você tá tentando ter um sono com o seu cérebro ainda ligado, com o seu cérebro ainda processando um monte de informação que foi enviada para ele. Aí você demora para dormir, às vezes você acorda no meio da noite, aí no outro dia também você acorda cansado e fica se perguntando, por que eu não dormi direito, será? Por que eu acordei cansado? Por que eu não descansei o jeito que era para eu descansar? Eu dormi, dormi 8 horas, só que não parece que eu dormi 4 horas. E isso acaba gerando um ciclo. Você acorda cansado, você vive o dia sem energia, ou seja, com menos disciplina, com menos força de vontade e mais propenso no final do dia você de novo voltar para esse hábito que vai piorar o seu sono de novo e o ciclo vai recomeçar no próximo dia. E nesses últimos meses eu passei bastante por isso. Então, eu falei no último vídeo mesmo era um vício meu. Eu ir dormir com o celular junto comigo na cama. E isso com certeza atrapalha muito o meu sono e eu acabo entrando nesse ciclo que eu falei de acordar cansado e no final do dia você tá mais propenso a fazer isso de novo. Então, eu refleti um pouco sobre isso e fui pesquisar. E descansar de verdade não é esse tipo de descanso, esse tipo de lazer que a maioria das pessoas tem, mas é sim descansar. É você fazer algo de baixo estímulo, algo para acalmar seu cérebro, acalmar sua mente. Como você ler, você meditar, você escrever alguma coisa. Eu tenho o meu livro aqui que eu escrevo tipo pensamentos, como foi meu dia, sou grato por isso, sou grato por aquilo, preciso fazer tal coisa, eu vi um vídeo e esse vídeo mandava você escrever alguma coisa, então escrevia, ou até mesmo não fazer nada. Deixar sua mente vagar, entender que ela precisa descansar, que ela precisa desligar naquela hora, que já tá chegando a hora de dormir. E nessa última semana que eu venho me recuperando, que eu venho reconstruindo meus hábitos aos poucos, eu venho mudando isso. Ao invés de ir ali dormir com o celular, eu deixo ele carregando aqui nessa mesa aqui, longe da cama. Às vezes eu tô muito cansado e eu vou dormir e apago a luz direto, ou às vezes eu leio esse livro aqui que eu tô lendo e eu sento ali, encosto no travesseiro e leio, com a luz ligada mesmo que a luz faça mal, né, a luz te desperte um pouco nesse horário da noite, né, não tem muita outra opção. Outra opção seria eu ficar ali com o celular na lanterna, lendo o livro, e aí eu ia ficar com preguiça demais para depois botar o celular aqui na mesa de volta e dormir com o celular do mesmo jeito. E algo que facilitava eu ir dormir com o celular, esse vício, era eu carregar o celular, deixar ele carregando antes de eu ir dormir. Então, para quando eu ir dormir eu tivesse 100%, eu pudesse deixar alguma coisa tocando, algum vídeo, alguma coisa para eu dormir e o celular ainda despertar no outro dia. E isso era algo que também piorava o meu dia, que ao invés de eu ter que levantar, vir aqui na mesa para desligar o alarme, o alarme tava ali, no segundo que ele ligava, eu já desligava na hora e eu voltava a dormir. Era como se fosse um instinto, assim, tão cansado que eu tava, porque esse ciclo que eu falei já tava há alguns dias, já algumas semanas. Então eu acordava cansado com esse alarme, só desligava ele na hora e voltava a dormir imediatamente e acordava mais tarde. Então, agora durante o dia, eu deixo meu celular descarregar, deixo ele carregando à noite, longe da cama, porque ali tem uma tomada, mas é uma tomada que se eu quiser usar, eu vou ter que tirar a cama do lugar, fica todo torto ali. Então já é o que dificulta, não tem tomada ali, então não tem como eu deixar o celular carregando ali do meu lado da cama, tem que ficar longe. Então tenta fazer isso, tenta observar isso no seu ambiente, assim, que facilita esses hábitos que você faz e que você quer parar de fazer, e como você torna os hábitos que você quer voltar a fazer ou fazer mais fáceis, mais visíveis. Então, por exemplo, esse livro aqui, eu tava querendo voltar a ler mais. Então, ao invés de eu deixar ele aqui na pilha de livros, que já se tornou algo que, meu cérebro ignora, sabe? Antigamente nem tinha essa pilha de livros aqui. Aí eu coloquei pra ler mais, só que de novo meu cérebro ignorou. Aí, ao invés de deixar o livro que eu quero ler na pilha, eu até deixo, né,
o livro e a Bíblia, que eu leio todo dia, escrevo todo dia, ali eu pego, né? Eu pego o estojo, mas eu deixo o livro que eu quero ler mais do lado aqui do mouse. Então toda vez que eu pegar no mouse, eu vou esbarrar no livro e vou lembrar, tem que ler esse livro. Quando eu tô no intervalo do trabalho, trabalhando de um tempo, de uma lida. Então, pensa assim, essa mudança que eu fiz de só parar de carregar o celular durante o dia, deixar ele descarregar durante o dia, já meio que impactou diretamente o meu sono, melhorou diretamente o meu sono e a minha rotina de sono como um todo. É muito interessante você ver essas coisas que facilitam ou dificultam certos hábitos, certos comportamentos, né? E de início, quando você tenta mudar isso, você parar de consumir conteúdo, você parar de jogar à noite até seus olhos ficarem caindo assim, a sua cabeça ficar caindo, vai parecer assustador, porque pelo menos pra mim parecia no começo, que eu ia dormir sem o celular, eu pensava, será que eu vou conseguir dormir realmente? Eu ficava meio que dependente disso, eu pensava na minha cabeça que eu era dependente, de, tipo, eu preciso de algum barulho pra dormir, eu preciso colocar alguma coisa, algum vídeo pra dormir, senão eu não consigo dormir bem. Só que não é verdade, tipo, é literalmente o contrário que estava acontecendo. Se eu colocasse alguma coisa, eu piorava totalmente o meu sono. E essa ansiedade, ela passa bem rápido. Assim que você age, ela vai embora. Então eu tinha essa ansiedade, tipo, será que eu deixo o celular carregando mesmo? Será que eu não deixo ele aqui? E assim que eu tomava a decisão de deixar ele na mesa mesmo e apagava a luz e deitava, na hora eu percebi o quão cansado eu tava e o quanto eu precisava realmente parar, deixar a minha mente relaxar, pensar à vontade, deixar minha mente solta e dormir. E eu durmo, né, muito rápido. Em 5 minutos eu já tô dormindo. Aí eu acordo só no outro dia, tipo, me sentindo muito melhor. E parece com a coisa sobre isso que eu tô falando, a diferença entre o descanso e o estímulo, né? O descanso e um hábito ruim. Mas você mudar essa escolha antes de dormir faz toda a diferença, porque isso vai afetar o dia seguinte inteiro. Você acorda com mais energia, você acorda com mais disciplina. O sono, ele é uma das coisas que mais impacta na sua saúde mental. Então, se você melhora só um pouco o sono, você já vai melhorar bastante a sua saúde mental. E quando você tem uma saúde mental melhor, você vai estar muito menos propenso a ceder para os vícios, a você fazer um hábito ruim, a você tomar uma decisão ruim durante o dia. E então é uma mudança simples, mas você vai sentir a diferença, com certeza. Então, se você você dorme com o celular toda noite, ou você dorme com a TV ligada, você acorda no outro dia e tem que desligar, você acorda no meio da noite com a TV ligada e você tem que desligar. Inclusive, eu fazia isso também às vezes. Eu deixava isso aqui é um monitor, né? Tipo, é uma TV, só que eu uso de monitor. Eu deixava o monitor aqui ligado passando alguma coisa e eu deitava e ia dormir. Aí eu acordava no meio da noite. Esse monitor tem uma luz muito forte, então eu acordava à noite com a tela branca, assim, às vezes. Com certeza isso piorava muito o meu sono. Então, tenta essa semana deixar o seu celular carregando longe da cama, desligar a TV, jogar o controle remoto da TV fora. Ao invés de jogar, vai ler alguma coisa, nem que seja gibi. Gibi é bom, é legal ler gibi. E não é tão ruim assim, você pega um gibi e você lê antes de dormir. Não é ruim, é algo de baixo estímulo. Não tá um monte de informação sendo bombeada pro seu cérebro ao mesmo tempo. Não, é isso que você tá lendo também. Então, se você gosta de gibi, né, e você ainda não tá mentalmente preparado para ler um livro chato, assim, que não tem tanto estímulo quanto todas essas coisas que tem aí hoje em dia, então vai indo gradualmente, vai indo do celular pro gibi, aí sim você vai pro livro. E eu já fiz isso, tá? Eu já li muito gibi na minha vida, assim, quando eu tentava achar esse meio termo entre, não preciso ler, mas não quero ler um desses livros, né, que tem bastante informação, bastante coisa pra você, sabe, anotar ali na hora e aprender de verdade. Então, ou você lê um livro, tipo um livro de história, ou você lê um gibi. Eu gosto bastante de gibi também. Então, só faz essa simples mudança. Faz assim, só isso. Nem pensa, nem deixa o seu cérebro criar um monte de desculpa, porque, meu Deus do céu, o nosso cérebro é uma máquina de gerar desculpa e de gerar um monte de pensamentos que te deixam nesse debate mental. Eu comentei no último vídeo, né? Nesse debate mental, e, tipo, o seu cérebro querer o prazer agora, querer repetir o comportamento, mas tem outra parte que você sabe que você tem que ouvir mais pra razão. Então, só tenta fazer essa escolha hoje, muda isso e vê no que dá no dia seguinte, como você acorda melhor. Se você faz isso, né? Se você não faz, então muito bom. E se você quiser, comenta aí
se funcionou isso pra você, pra eu ver se é uma experiência única isso aqui minha, ou se isso também acontece com outras pessoas, né? Agora eu vou fazer isso, eu vou pegar esse livro aqui, deixar ele na cama, deixar o celular que tá gravando aqui carregando e vou dormir. Boa noite.